A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa está bombando, exceto se você for torcedor do Barcelona. Aí você quer que acabe logo. Aliás, deixa aqui embaixo nos comentários já se você quer um vídeo falando só sobre a última vez em que o Barcelona entrou num torneio desses como coadjuvante. Faz tempo. Falando sobre coadjuvantes, hoje o nosso papo é sobre eles. Vamos falar de 5 times que chegaram como coadjuvantes, entraram na fase preliminar e foram bastante longe na Liga dos Campeões. É depois da vinheta. Nossa primeira parada nesta viagem pelo tempo vai para 1996. Eu tinha 5 anos e o Panathinaikos da Grécia já estava surpreendendo a Europa. O Panathinaikos foi campeão grego após 4 anos em 95 e assim garantiu lugar na fase preliminar da Champions. Era só um confronto antes dos grupos e os gregos sofreram. Precisaram da regra do gol fora de casa para eliminarem o Hajduk Split nesse mata-mata prévio. O time, que tinha nomes como o histórico goleiro Nicopolidis e o ótimo meio-campista Bazinas, fez ainda mais bonito nos grupos. Só que a estreia foi ruim. Derrota na Dinamarca para o Aalborg. Mas foi só a única derrota naquela fase. Os verdes venceram Nantes e Porto e obtiveram a liderança do grupo. Nas quartas, o rival foi o polonês Legia Varsóvia. E olha o gramado do jogo de ida, um dos maiores lamaçais que os mata-matas da Champions já viram. É claro que só podia ter sido 0 a 0. Em Atenas, diante de 70 mil torcedores, o Panathinaikos passou o carro. O destaque daquele time, o atacante polonês Warzysza, marcou 2 vezes e o time grego fez 3 a 0. A campanha só parou nas semis, diante do atual campeão mundial Ajax, mas foi difícil para eles, viu? O Panathinaikos surpreendeu a Europa e venceu em Amsterdã com gol de novo, de Warzysza. Porém, diante de 73 mil torcedores em Atenas, quem brilhou foi o finlandês Litmanen. 2 gols do histórico camisa 10, 3 a 0 pro Ajax e fim de sonho do título pro Panathinaikos. Agora nós vamos para 1999. Desta vez, o time em questão fez ainda mais bonito, foi ainda mais longe do que o Panathinaikos. O time em questão era o Dynamo Kiev, de 2 ucranianos que despontavam naquela época. Um deles era Serhiy Rebrov, 24 anos, que marcou 4 vezes no primeiro jogo do Dynamo naquela fase prévia, 8 a 0 nos galeses do Barry Town. O outro era um tal Andriy Shevchenko, 21 anos, que marcou 2 gols na segunda Champions da carreira do ídolo local. O Dynamo venceu os 2 jogos e fez um agregado de 10 a 1. Na segunda preliminar, emoção. Aí sim, os ucranianos perderam em casa para o Sparta Praga, mas devolveram o placar de 1 a 0 na casa dos tchecos. Nos pênaltis, o curioso é que Shevchenko perdeu a cobrança dele, mas o Dynamo venceu e seguiu vivo no torneio, rumo à fase de grupos. E nessa etapa, o Dynamo começou mal. Fez 2 pontos nos 3 primeiros jogos contra Panathinaikos, Lens e Arsenal. Mas nesse último, inclusive, só apontou graças a um gol do Rebrov aos 47 do segundo tempo. Mas esse gol acordou o time de Kiev. Olha a cobrança de falta do Shevchenko. Foi nos 3 a 1 em cima do Arsenal, num campo castigado do Estádio Olímpico. Outras 2 vitórias com mais gol do Sheva classificaram o Dynamo. E isso que, naquele torneio, só o líder dos grupos seguia para o mata-mata. E o astro camisa 10 aprontaria ainda mais, para a Europa toda vez, nas quartas de final. Marcou 3 gols nos 2 jogos contra a potência Real Madrid, de Roberto Carlos, Seedorf, Raul. No Estádio Olímpico de Kiev, um dos jogos mais especiais da história do Dynamo. Sheva definiu no segundo tempo, 2 a 0 em cima dos merengues, e time ucraniano garantido na semifinal. O artilheiro deixaria a marca mais 2 vezes na semi, diante do Bayern de Munique. Ele chegou a ajudar o Dynamo a abrir 2 a 0 em cima dos bávaros em Kiev. Mas os ucranianos vacilaram. No segundo tempo, o jogo chegou a estar 3 a 1. Só que na reta final, o Bayern reviveu, marcou 2 vezes e deixou tudo igual. Um dos gols do Bayern de Munique naquele empate por 3 a 3 foi do Effenberg. Nós já falamos dele aqui no canal, num conteúdo sobre os Bad Boys, que já foram expulsos de suas delegações durante uma Copa do Mundo. Ele foi expulso da delegação alemã durante a Copa de 94. Inclusive, se você quiser lembrar desse vídeo, só clicar aqui no card para conferir quando você quiser. No jogo de volta, bem menos emoção em termos de números de gols e fim de festa para o Dynamo. Os bávaros venceram por 1 a 0 e foram para a final contra o Manchester United, que seria campeão com 2 gols depois dos 45 do segundo tempo. Em 2001, 2 times que entraram na fase preliminar da Liga dos Campeões foram até as semifinais.
Um deles, inclusive, chegou à grande decisão. Mas a gente vai começar pelo outro, o Leeds United. O Leeds ficou um tempão fora da primeira divisão inglesa devido a sérios problemas financeiros. Mas houve um tempo no começo dos anos 2000 que a situação era distinta. O time chegou a liderar a Premier League 2001, mas na reta final acabou mesmo em terceiro lugar. A equipe entrou na terceira fase preliminar da Champions. Eliminou sem problemas o 1860 Munique, com destaque para Alan Smith, um jovem atacante promissor da base dos Whites. 2 vitórias e gols dele nas 2 partidas. O começo da fase de grupos foi assustador. Rivaldo fez gol, Kluivert deu show com 2 bolas na rede e o Barcelona fez fáceis 4-0. Mas o início da magia foi na segunda rodada, diante do Milan. A maioria dos 35 mil presentes no estádio Elland Road esperaram até os 44 do segundo tempo para vibrar. Gol de Lee Bowyer e 1-0 no Milan. Se isso já era empolgante, imagina então tocar 6-0 no Besiktas. Foi o que rolou na sequência. O Leeds não perdeu mais, só que não ganhou também. Bowyer era o grande destaque do time e chegou a marcar no empate contra o Barcelona em Leeds. Aliás, o empate chorado. O gol do Rivaldo para empatar o jogo veio aos 49 do segundo tempo. Aquela Champions League era diferente do modelo atual. Depois da fase de grupos, sabe o que acontecia? Eles iam para outra fase de grupos. O quê? Os 16 classificados iam para 4 grupos, onde daí sairiam 2 times de cada chave para as quartas de final. O Leeds caiu num grupo ao lado de Real Madrid, Anderlecht e Lazio. E Leeds e Real Madrid sobraram nesse grupo. O Leeds só perdeu os 2 jogos que fez diante dos merengues, mas não sofreu tanto diante dos demais adversários. Até goleou o Anderlecht na Bélgica por 4-1 e obteve uma ótima vitória na casa da Lazio no Olímpico de Roma, graças a mais um gol de Smith. Segundo lugar garantido e vaga nos mata-matas vindo aí. O Forte Deportivo La Coruña de Djalminha caiu no Elland Road com incrível facilidade. 3-0 para os Whites, com direito a outro gol do Smith e um do zagueiro Rio Ferdinand, contratação mais cara da história do clube. O Depor quase conseguiu a remontada no Riazor, mas parou nos 2-0. Leeds, semifinalista. Em maio de 2001, o Valência visitou o Leeds e segurou o empate sem gols. Segurou mesmo. Na volta, no Mestalla, o Leeds não resistiu. Juan Sánchez 2 vezes e Mendieta garantiram o 3-0 para o time inimigo do Batman. Ah, e inimigo do Batman? Bom, para entender essa história, você clica no vídeo que vai estar no card no final desse conteúdo, beleza? Falando no Valência, ele é o nosso próximo citado aqui nesse conteúdo. Ok, o Valência não é exatamente uma zebra na Liga dos Campeões. Tá certo que eles ficaram bastante tempo sem ganhar grandes coisas na Europa, mas ali no final da década de 90 eles começaram a ter bastante destaque no futebol espanhol. Em 2000, chegaram na final da Liga dos Campeões e só perderam para o Real Madrid. Em 2001, foram tão longe quanto. O Valência foi terceiro no espanhol, então mesmo o atual vice-campeão europeu foi para a terceira fase prévia da Champions 2001. Etapa vencida sem problemas, 0-0 e 4-1 no Tirol Innsbruck, da Áustria, com 2 gols de Mendieta, que já vimos fazendo gol neste conteúdo. A fase de grupos também foi superada sem sustos. O time somou 13 pontos contra 9 do vice-líder Lyon. Na segunda fase de grupos, o primeiro grande desafio daquele Valência de Hector Cooper. Foram 2 grandes duelos contra a potência Manchester United e 2 empates. Os morcegos terminaram na ponta do grupo graças ao saldo de gols. Nas quartas, o argentino Ayala abriu a contagem contra o Arsenal no Highbury, mas o time não segurou durante o segundo tempo. 2-1. Porém, o gigante norueguês chamado Carew definiu tudo na volta. Gol dele a 15 minutos do fim, 1-0, e vaga na semifinal graças ao critério do gol fora de casa. Nas semis, já vimos que o rival batido foi o Leeds, com 0-0 e 3-0. E na decisão, os pênaltis foram decisivos. Primeiro para o bem, com Mendieta marcando contra o Bayern de Munique no San Siro aos 3 minutos. Depois para o mal. Effenberg empatou também na marca da Cal, e nas penalidades, o Valência errou 2 cobranças e viu o Bayern conquistar mais um título continental. A última grande zebra da Liga dos Campeões vinda da fase preliminar foi em 2012. Quem aí lembra do Apoel Nicosia, do Chipre? Era e é um time do Chipre, mas a grana injetada fazia com que praticamente não houvesse cipriotas entre os titulares. Eles estrearam na segunda preliminar e o primeiro gol diante do Skanderbeu, em Nicosia, foi do Esteban Solari, irmão do Santiago Solari, ex-jogador do Real Madrid.
O brasileiro Ailton, cria do Atlético Mineiro, deixou dele também. No fim, 4-0, consolidando uma vaga após os 2-0 na ida. O futebol brasileiro foi decisivo a favor do Apoel na próxima etapa. 0-0 na ida e 2-0 na volta na casa do Slovan Bratislava, na Eslováquia, com gols do Ailton de novo e do Gustavo Manduca, criado no Grêmio, mas com uma carreira inteira na Europa. A última preliminar foi vencida no sufoco e na adrenalina. Depois do 1-0 para o Wisla, em Cracóvia, o time tinha que reverter em casa, e conseguiu. 2 gols do Ailton, sendo o último deles aos 43 do segundo tempo. 3-1 e vaga assegurada na fase de grupos para o time do Chipre. Ailton seguiu sendo vital para o time na fase de grupos. Foi dele o gol decisivo da primeira vitória naquela etapa de virada, em cima do Zenit, após um gol do Manduca para abrir a conta. Aliás, o dupla que deu certo. Juntos, marcaram 5 dos 6 gols do Apoel, que terminou em primeiro da chave, superando o Zenit no confronto direto e passando ainda por Porto e Shakhtar. Já era incrível um time cipriota nas oitavas, mas ficaria ainda mais. Depois de levar 1-0 do Lyon na França, Manduca fez um gol cedo em Nicósia, mas o time não conseguiu mais do que isso. Foram então para os pênaltis. Michel Bastos parou nas mãos de Chiotis, 4-3 para o Apoel, quadrifinalista europeu. A campanha acabou nas quartas de final, quando o Real Madrid devolveu o Apoel de Nicósia para uma dura realidade. 3-0 em Nicósia, 5-2 em Madrid. Teve mais um gol do Manduca, que acabou se destacando naquela Liga dos Campeões e se aposentando com a camisa do Apoel em 2015. Ah, por sinal, o Ailton saiu no final da temporada do Apoel e hoje em dia, aos 37 anos, ainda joga, atuando na segunda divisão da Suécia. E vocês lembravam dessas zebras? Se sim, se não, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e cita outras que a gente poderia falar. E aquela história toda, né? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa teu like. A gente se vê na próxima. Tchau!